Este é Eliud Kipchoge, o primeiro homem a completar uma maratona em menos de 2 horas. Ele alcançou essa marca com uma versão avançada do Nike Vaporfly 4%. O nome 4% vem do fato de que esses tênis supostamente melhoram seu desempenho em 4%. O que parecia apenas uma jogada de marketing inicialmente provou-se verdadeiro, iniciando uma revolução no mundo da corrida e gerando muita controvérsia. De repente, todos estavam falando sobre os chamados super sapatos, acusando-os de doping tecnológico ou trapaça. Corredores amadores e profissionais tentaram obter um par desses tênis, que se esgotavam rapidamente. Até mesmo atletas patrocinados por outras marcas começaram a usar Nike secretamente, cobrindo o logotipo. Recordes começaram a ser quebrados. Dos 10 maratonistas mais rápidos da história, 9 conseguiram suas marcas nos últimos anos usando super sapatos. A vantagem dos tênis tornou-se tão evidente que a World Athletics baniu alguns modelos, mas nem todos. E agora, não se trata apenas de maratonas. Nas Olimpíadas de Paris, muitos recordes mundiais em provas de pista estão sendo questionados por causa dos super sapatos. Usain Bolt criticou esses novos tênis, chamando-os de estranhos e ridículos por serem permitidos na competição. Então, o que torna esses sapatos tão especiais? E eles são uma vantagem injusta? E se você quer aprender a investir totalmente do zero, acesse o link da descrição que você terá aulas passo a passo. Agora, fique com o vídeo. Os primeiros tênis de corrida surgiram na década de 1860, parecendo sapatos sociais, mas com cravos para tração. Na década de 1920, solas de borracha começaram a revolucionar o mercado. Após a Segunda Guerra Mundial, Adidas e Puma, fundadas pelos irmãos Dassler, introduziram inovações importantes, como cravos intercambiáveis. Nos anos 60, Bill Bowerman, cofundador da Nike, criou o Cortez, um tênis com amortecimento aprimorado. Bowerman mais tarde usou um ferro de waffle para criar o Nike Waffle Trainer. Desde então, os tênis da corrida evoluíram, tornando-se mais leves e especializados. A grande mudança veio em 2016, quando a Nike, com o projeto Breaking 2, tentou quebrar a barreira de 2 horas na maratona. Eles organizaram uma corrida privada na pista de Fórmula 1 em Monza, na Itália, escolhida por sua baixa altitude e condições favoráveis. Kipchoge não quebrou a barreira por 25 segundos, mas o projeto lançou as bases. Em 2019, em Viena, Kipchoge se tornou o primeiro homem a correr uma maratona em menos de 2 horas, usando o Nike Alpha Fly, semelhante ao Vaporfly, mas com 2 almofadas Air. Estudos confirmaram que os tênis melhoram a performance dos corredores em até 4%. O New York Times analisou dados de mais de 1 milhão de corridas registradas no Strava e concluiu que os tênis aumentam a velocidade dos corredores. Mas como funcionam? Os tênis de corrida têm 3 partes principais: o cabedal, a entressola e a sola. O cabedal cobre o pé, a sola fornece tração e durabilidade, e a entressola, feita de espuma, proporciona amortecimento. A chave é o retorno de energia. Quanto mais energia você recupera da entressola, melhor. Os Nike Vaporflies retornam cerca de 85% da energia, comparado a 65% dos sapatos modernos. O segredo dos Vaporflies está na combinação de conformidade e resiliência. Eles usam uma espuma chamada Pebax, que é muito leve e devolve muita energia. A segunda inovação é uma placa de fibra de carbono, que funciona como uma mola sob os pés. Juntas, essas inovações melhoram a eficiência do corredor em cerca de 4%. Nas Olimpíadas de Tóquio, a diferença de 4% na maratona masculina foi a diferença entre ganhar ouro e terminar em 15º lugar. Enquanto outras marcas começaram a desenvolver seus próprios super sapatos, a Nike já estava trabalhando em novos modelos para quebrar mais recordes mundiais. Para os 100 metros, a Nike criou o Vaporfly, que também possui uma placa de fibra de carbono e uma entressola espessa. Esses sapatos melhoram tanto o comprimento quanto a frequência das passadas. Noah Lyles, um dos favoritos em Paris,
poderia quebrar o recorde mundial de Usain Bolt se a vantagem fosse de apenas 3%. No entanto, cada atleta reage de maneira diferente aos novos tênis. Mesmo uma melhoria de 1% já é significativa. Lyles é patrocinado pela Adidas, que também tem seus próprios Super Spikes. Não é surpresa que os atletas estejam mais atentos aos seus tênis do que nunca. Fred Kerley, campeão mundial dos 100 metros em 2022, até mudou para usar spikes. Isso nos leva a um dilema central. Os Super Shoes proporcionam uma vantagem injusta? A resposta é certamente sim, caso alguns atletas não tenham acesso ao mesmo tipo de equipamento. Correr costumava ser um esporte em que o limite era imposto pela fisiologia e não por inovações tecnológicas. Sempre houve melhorias nos equipamentos, mas elas eram uniformemente distribuídas e pequenas o suficiente para não serem determinantes. De repente, as corridas estão se assemelhando um pouco à Fórmula 1, onde o patrocinador do calçado desempenha o papel da equipe que desenvolve o motor. Alguns especialistas afirmam que isso prejudica o esporte significativamente. Além disso, o debate já está presente entre os atletas, e muitos acreditam que sem esses calçados, seu desempenho será inferior. Em 31 de janeiro de 2020, a World Athletics respondeu a isso com uma mudança importante nas regras, algo que todos esperavam. Eles limitaram a espessura da entressola a um máximo de 40 milímetros e permitiram apenas uma placa rígida na entressola. Essa decisão tornou alguns protótipos ilegais, incluindo o Vaporfly, específico para velocistas. No entanto, para a Nike, isso foi uma vitória, pois seus principais modelos de super calçados continuaram dentro das regras. As novas regulamentações também exigiam que os calçados usados em competições estivessem disponíveis para compra por meio de canais de varejo oficiais, para garantir que todos tivessem acesso ao mesmo tipo de equipamento. Isso ajuda a equilibrar as condições de competição. E, felizmente, a maioria das marcas conseguiu alcançar a Nike, desenvolvendo seus próprios super calçados, diminuindo a importância da marca do patrocinador. No entanto, o problema ainda não foi completamente resolvido. Os avanços na tecnologia de calçados de corrida são realmente fascinantes. Mas é importante lembrar que são os próprios atletas que tornam essas inovações possíveis. São eles que quebram recordes e criam as histórias que nos encantam, ao mesmo tempo que geram lucros consideráveis para as empresas de calçados. Portanto, enquanto admiramos a tecnologia, devemos garantir que os verdadeiros protagonistas continuem sendo os atletas.